Minhas amigas, meus amigos, paz e bem. Essa semana, mais uma vez, fomos surpreendidos. Desta vez, com um projeto de lei apresentado na Alerj, na nossa Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu não vou citar nem o nome do deputado, que é da agremiação partidária PSL. Acredito até que tenha feito este projeto como um factoide para aparecer na mídia, e eu não vou dar cartaz para esse cidadão. Ao contrário, eu acho que a nossa Casa de Leis do Legislativo Estadual deveria sim ser utilizada para projetos em favor do nosso povo do estado do Rio de Janeiro, e não essas aberrações legais que só servem para colocar este cidadão que levou o voto do povo do estado do Rio de Janeiro nas mídias, principalmente nessa época em que nós estamos bem próximos de novas eleições em novembro, em 15 de novembro. Vejam, senhoras e senhores, pelo criativo e absurdo projeto de lei, o deputado propõe que seja concedido o porte de arma para professores e para médicos da rede pública estadual. Que absurdo! Que absurdo! Professores e médicos com porte de arma. Isso mesmo, isso mesmo. Professores trabalhando em sala de aula com arma. Médicos trabalhando com arma. Eu não quero acreditar que o mundo está perdido, mas também não posso aceitar, em sã consciência, que um projeto dessa natureza seja apresentado na Assembleia Legislativa. O deputado utiliza a sua fundamentação para justificar a aprovação desse absurdo, baseado em preceito do Código Penal, argumentando a legítima defesa e, principalmente, a excludente de licitude, como se isso fosse resolver o problema. Olha, meus amigos, ele cita até um caso de um dos professores que foi agredido, foi ofendido por alunos em sala de aula. E será que o que se propõe é uma chacina dentro de uma escola? É isso? Será que a toda ação tem que haver uma reação violenta dessa natureza? Será que nós perdemos efetivamente o conceito do que é o valor à vida humana? Meus amigos, não bastasse ainda a possibilidade de se arguir uma inconstitucionalidade dessa lei, porque a nossa Constituição, no artigo 22, prevê que questões de balísticas, questões de armamento bélico e questões de organização de polícias militares estaduais são de competência privativa da União, e mesmo que no seu parágrafo único diga que pode haver uma lei complementar autorizando o Estado a legislar nesse sentido, esta lei complementar tem que ser oriunda do Poder Público Federal e não do Estado. Mesmo assim, nós não podemos permitir uma aberração dessa natureza. Imaginem, senhores, que você vai nervoso para um hospital público estadual, buscando a saúde, que, aliás, em parênteses, já é deficitária. A nossa saúde do estado do Rio de Janeiro também está em coma. E você, no desespero, procura um hospital, não encontra um atendimento, briga pelo atendimento e, às vezes, tem que tomar até atitudes mais nervosas, o que não justifica. Mas imagina o que acontece numa situação e o profissional da medicina, um médico, sai de dentro da sua sala armado, em sua legítima defesa, desferindo tiros, sob o argumento de que também é uma possibilidade excludente de ilicitude. Você vai para um hospital buscar a sua saúde e tem a possibilidade de ser baleado dentro de um hospital. Isso realmente é um absurdo, isso realmente é inconcebível que passe na cabeça de um parlamentar do estado do Rio de Janeiro. E o pior, minhas amigas e meus amigos, vem por aí. Questão dos professores. Será que esse cidadão que foi eleito pelo povo do estado do Rio não consegue perceber que o professor é um educador? O professor é um formador de cidadania. O professor é um formador de profissionais, de pessoas que vão pugnar na sua vida pelo seu bem-estar, pelo bem-estar da sua família. Como é que este cidadão pode propor em seu projeto de lei que um professor adentre em sala de aula portando uma arma? E o pior, no seu crachá, professor portador de arma funcional. Será que ele não entende que uma arma funcional é uma arma que é um acessório de alguém que exerce uma profissão ligada à segurança? Um guarda municipal, um policial militar, um vigilante, estes sim utilizam as armas funcionais. Porque, senhor deputado, a arma funcional de um professor é o giz, a arma funcional de um professor é um livro, a arma funcional de um professor é o seu argumento, a sua experiência e a sua capacidade de educar as crianças
os jovens, os adolescentes. Eu quero complementar a minha fala dizendo que se um jovem e um adolescente, dentro de sala de aula, comete um abuso contra o professor, seja uma agressão física ou seja uma agressão verbal, nós temos o corpo pedagógico, nós temos os psicólogos, nós temos as assistentes sociais, nós temos a diretoria da própria escola, nós temos o conselho tutelar. Certamente esta criança ou este adolescente está enfrentando problemas dentro da sua própria casa, problemas na sua comunidade, problemas inclusive na própria escola, talvez sofrendo um bullying e a tenha levado a cometer estas situações. Isso é um problema que a gente tem que analisar desta forma e não com violência. Então, quando o professor é agredido por alunos, ele saca a arma e sai atirando, teremos mais chacinas dentro das escolas? É isso que se propõe? Parabéns, nobre deputado, parabéns. A nossa educação também não vai bem. E ela pode, através do seu projeto, continuar não indo bem e entrar numa guerra civil dentro das escolas públicas estaduais. Para finalizar, eu queria lembrar que o Estado pode muito bem formar um convênio com a Prefeitura Municipal. Os dois entes federativos, municipal e estadual, podem se conveniar. E o município pode sim propor um novo concurso para mais guardas municipais. Afinal de contas, uma das atribuições do guarda municipal é defender, proteger e preservar o patrimônio público. Por que não um guarda municipal nas escolas da rede municipal, da rede estadual? Por que não um guarda municipal nos nossos nosocômios, nas nossas clínicas de saúde, na nossa clínica da família, que é municipal, e que estão bem aparelhadas, mas que não prestam serviço eficaz, na maioria das vezes, muito bem montadas, mas sem os materiais de consumo, sem os seus insumos, sem uma medicação, sem um esparadrapo, sem que os profissionais recebam os seus salários dignos. Como se pode perceber, não é concedendo um porte de arma que se vai resolver o problema da saúde e da educação no estado do Rio de Janeiro e também no nosso país. Isso é muito sério. Isso é brincar com a inteligência do povo do estado do Rio de Janeiro. Senhor deputado, se o senhor quer aparecer, apresente leis favoráveis aos nossos cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Preocupe-se com essa situação de pandemia, preocupe-se com a geração de emprego, preocupe-se com melhores salários dos nossos professores e médicos da rede estadual. Aí sim você vai aparecer e vai ser louvado, e não com essas aberrações midiáticas, e não com essas situações factoides que só querem fazer com que haja uma discussão e efetivamente se jogue por terra um dos princípios básicos e valores do nosso Partido Novo, que é a liberdade com responsabilidade, o respeito ao cidadão, o respeito ao efetivo Estado democrático de direito. Todos nós somos iguais perante a lei. O médico é aquele que vai zelar pela nossa saúde e o professor é um educador que vai ser o construtor de novos cidadãos. Nenhum deles deve andar armado. Nenhum deles deve se defender com armas. Isso é um absurdo e a gente está radicalmente contra. Eu sou o Siminelli.